Oh, que coisa boa! Poder... Catita! Olá! Tudo bem, querida? Como você tá? Mel- Muito Coisa melhor agora. boa! Coisa boa, né? Que a gente conseguiu fazer. A gente Pois é. se sintonizou de um jeito bem legal. Acho que é legal, inclusive, a gente falar sobre como que essa ideia, como isso aconteceu, né? Porque Na foi Wi-Fi do muito Buda. curioso. Foi bem curioso, sim. Muito legal. Tava pensando muito em falar com você por conta da. Tô fazendo algumas lives dia de quarta, né? Compartilhada. Uhum. Falei, tem que bater um papo com ela, né? A dona Coisa boa. da minha cabeça, pelo menos nos últimos 2 anos. Que legal, que legal. E E aí foi você muito mandou no mesmo curioso. dia um É, áudio para mim. Eu falei, meu exatamente. Deus. Exatamente. Aí eu falei, ai, poxa, eu vou falar para o Samir para a gente bater um papo, porque, né, com tanta coisa acontecendo aí, a gente Uhum. se inserindo nesse meio digital também, né? Eu falei, É, deixa eu falar com o Samir, porque ali tem coisa sim. boa. Tem um papo bom para acontecer. E aí, no mesmo dia que eu mandei, você falou, nossa, estava Pois é. pensando em falar com você. E Foi foi muito agora, né? legal Uma isso. semana atrás, menos de uma semana, e já aconteceu. É isso. Como foi inclusive a minha escolha de fazer a formação. Foi assim também. Então, Pois é. a gente sempre teve assim. É. E parece que foi ontem, né? Porque eu fico lembrando que você teve aqui, né? Você veio aqui Pois é, lembra? conhecer, ver, bater papo. Isso foi também Foi. muito, muito legal, assim. É, Como essas aproximações, como a gente tem esse feeling, né? De falar, é, olha, isso aqui tem a ver comigo, tem a ver com as coisas que eu penso, que eu faço, que eu sim. falo, Eu né? fiquei me conectando, eu lembro quando eu fiz essa escolha de fazer a formação, né? Uma amiga minha tinha me indicado a questão da ontologia da linguagem, porque ela estava lá com a galera da Newfield, eu acho, lá no Chile. Uhum, E aí ela uhum. precisa me ler sobre isso aqui, eu acho que tem a sua cara e tal. Eu estava na Austrália na época ainda. Aí fiquei com isso na cabeça. Quando eu comecei a pesquisar, que aí eu fui para São Paulo, depois que eu voltei da viagem. E aí eu li no site, aí já comecei a ver Spinoza, eu falei, opa, aqui já está me ganhando, porque e aí começou Nietzsche, eu falei, eu vou lá ver. Aí eu entrei, eu lembro que eu dei de cara com a frase da Viviane Mosé, logo na entrada, assim. Eu falei, pô, aí também, onde é Pronto, que assina esse aí negócio? apelou, né? Aí Aí apelou. apelou, aí não, aí tá demais. Então, foi muito assim, sabe? As minhas escolhas, desde que eu larguei meu emprego, né, e quis fazer uma transformação, acabaram vindo muito desse feeling, assim, né? E depois a gente bateu um papo online, né, para tirar essas dúvidas. Eu tirei Sim, minhas questões sim. e falei, olha, quer saber, John? Eu não preciso saber mais nada, eu já estou sentindo, né? E você me apresentou esse mundo do sentir muito aí, né, na formação, e foi desde lá, assim, eu Que tenho me legal. conectado muito com ele, muito, Ai, muito. que E coisa só tem me boa, feito né? bem. Que legal. Então, e eu pensei, né? Acho que é Uhum. legal falar para as pessoas que estão. Ah, você está com o seu café aí, com o seu. O meu Eu também tô está no meu aqui, ó. chazinho Ah, de seu chá. abacaxi com hortelã. Oh, coisa boa. Eu tô com um café, assim, para honrar a hora do lanche. Sim. Então, e o que eu pensei, sem nenhum formato muito específico esse bate-papo, né? Mas Aham. para a gente um pouco ir se fazendo perguntas, assim, sabe? E aí até Uhum. convidando as pessoas que estão nos vendo, nos Sim. ouvindo, Sim. para perguntar coisas também, né? Então, assim, Uhum. pessoal, que vocês quiserem saber, vocês coloquem aí as perguntas, a gente vai, né? Tem aqui os nossos anjos que estão fazendo essa Sim. curadoria de juntando as perguntas para ir passando para a gente aqui depois. É. Mas aí eu acho que assim, a gente vai um pouco Uhum. se Sim. trocando essas perguntas, assim, sabe? Eu tenho uma pergunta E para você, então. então vai lá, Posso vamos começar? começar. E assim, o que é importante dizer é que a gente não combinou as perguntas, então É... eventualmente a gente pode falar, ops. Ó, tem gente da turma 27 aí mandando mensagem, viu? Ah, e eu te falei, né? A gente bateu um papo no Zoom tem 3 dias aqui. Que Dois legal, dias. gente. É. Não, eu queria ter sido convidada, viu? Olha só, que fique registrado aí, É, porque vou eu botar a culpa queria aí, acho que participar desse convite, dessa aí, Eva, não conversa. convidou a mestre. Como é que pode isso? Então, Kátia, eu queria te perguntar o seguinte.
Uma vez você me falou sobre, enquanto está todo mundo falando de mudança, você me falou de conservação, né? Eu Uhum. gravei isso muito, onde você me disse, enquanto está todo mundo falando em mudar, o que é que em nós precisa ser conservado a partir do qual todo o resto pode mudar, Pode ser mudado, Isso é né? uma provocação muito de Maturana, né? Então, Uhum. Maturana faz essa provocação que eu gosto muito de trazer para a prática, para a gente pensar sobre isso, né? É, Porque existem alguns fundamentos, alguns esteios da nossa vida que toda vez que a gente se aproxima deles, às vezes aquilo é tão importante, aquilo é tão relevante que a gente fica apavorado. Olha, se mudar significa perder isso, abrir mão disso, me distanciar disso, eu não quero mudar. Então, eu acho que quando a gente olha para esse aspecto da conservação, a gente tem mais clareza sobre o que pode ser mudado e o que muitas vezes pode ser alterado na forma de conservar. Tentando ser mais clara, né? Porque às vezes a uhum. pessoa se apega a um formato, né? Então, assim, o que Sim. não pode ser, o que eu preciso conservar sei lá, o meu rendimento mensal. E Uhum. aí vincula esse rendimento mensal a um trabalho formal com carteira Uhum. assinada. Aí já E vai aí, puxando uma série de... isso, exatamente. Então, eu acho que quando a gente fica pensando assim, sabe, o que é que não pode, o que não pode mudar, o que precisa ser conservado, né? A gente consegue ir aprofundando para saber o que efetivamente é o que verdadeiramente importa, né? Sim. Mudar ficou também uma palavra muito pesada, né? É, Mudar significa ser que é difícil, né? Que é demorado, é. né? Aquele negócio de 10 anos de terapia, né? Que é Hum, doloroso, né? E aí fica algo que parece ser verdadeiro. é. Porque de tanta gente que fala nisso, né? Por exemplo, quando eu falo da minha mudança, eu falo com muito entusiasmo. Né? Sim, Eu viajei o mundo 5 anos, né? Tudo bem, poxa, eu tive medo, né? Peguei todas as minhas economias para fazer um investimento em mim, né? Mas eu investi em quem? Uma vez o cara me perguntou, Sami, qual o maior valor que você tem? Aí eu ficava pensando nos meus bens, né? Se eu tinha ações, se eu tinha dinheiro no banco. Só que ele falou assim, mas o maior bem é você. Né? Ele me convenceu, porque foi eu que consegui esses bens todos que eu estou pensando aqui que eu tenho. sim, Eu sim. falei, então nada mais natural do que investir esse dinheiro em mim, né? Porque Uhum, eu que sou o gerador da riqueza. sim. Mas assim, a minha mudança foi uma aventura muito linda, sabe? Claro que eu tive abdicações, né? Claro que eu tive perdas, né? Mas é aquela coisa do rio, né? Que fica aí no desaguar no mar, só pensando que vai deixar de ser rio. E não pensa que vai virar mar, né? Sim, E sim. você fala muito disso, né? E na ontologia a gente fala muito sobre fazer uma leitura da linguagem e abrir novas possibilidades, né? A partir da capacidade de aprender, depois da autorresponsabilidade, você, né? Em vez de a gente estar falando em perdas, como você falou da mudança, a gente falar sobre possibilidades. Porque quando você se empodera Exato. daquela linguagem que você lê o mundo, você fala, meu Deus, eu estou lendo tudo da mesma maneira. Né? Sim. Olha quanta coisa agora eu posso interpretar a partir do momento que eu estou presente lendo aquele mundo daquela maneira. Sim. Isso que é muito legal. Isso não significa que você não precise abrir mão de coisas. Isso não Uhum, significa que você não sinta dor. Isso não significa que você não sofra. Né? Então, eu acho que é importante também a gente. Não é só gostosinho. Né? Porque às sim, vezes você fala, olha, é, passei 5 anos viajando o mundo, né? é, Como se fosse. E as pessoas claro. podem pensar, nossa, só coisa boa, né? E a vida não é Uhum, isso o tempo todo, não, para ninguém. Né? Então, Viviane assim, adora tem falar isso, né? todos. Ela fala, eu não gosto de ser alegre, eu gosto da vida. E a vida é pacote completo, né? É Isso que é isso, legal. A pacote pessoa às vezes me completo. fala, É isso a mim é difícil, mas isso é difícil. Eu falo, é difícil também onde você está, não esqueça, né? A questão é qual difícil você é, quer. E daí que é difícil, né? exato. Uhum. E precisa dessa persistência. Eu acho que hoje, principalmente no momento atual, com a questão do isolamento, de uma pandemia,
e a gente já está há algum tempo aí no isolamento, eu tenho visto as pessoas já cansadas, esgotadas e, né, reclamando muito do isolamento, da pandemia, querendo sair. Olha, agora já está bom, agora já deu, agora deixa eu, né? Pronto, agora está bom. E aí eu falo, puxa, uma super oportunidade da gente desenvolver a resiliência. Porque é muito fácil a gente falar. Então, o que eu vejo é um monte de gente falando um monte de coisa e esquecendo que a concretude da vida é que faz essas coisas ganharem consistência. Então, como é que eu adquiro resiliência? Vivenciando esse momento. Né? Vivenciando e sentindo as dores e muitas vezes falando das dores, né? Mas atravessando e se deixando atravessar por todo esse luto que tem acontecido nesse momento, né? Não só o luto das vidas que se vão, né? Sim. Mas o nosso luto do mundo também, né? Então, olha quanta coisa a gente está tendo a oportunidade de vivenciar com um pesar absoluto, né? Então, o quanto a gente pode ser solidário nesse momento, o quanto a gente pode ser generoso nesse momento, o quanto a gente pode desenvolver a resiliência, né? Porque agora é o momento da gente não só falar sobre solidariedade, mas vivenciar. Sentir, né? Sentir, né? Então, quantas pessoas estão perdendo outras pessoas? Então, quanto a gente pode experimentar a empatia, né? Experimentar né? Essa troca genuína. Sim. Você falou uma palavra que eu adoro, que eu conheci na engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, para quem não sabe, e a gente falava muito sobre resiliência. Eu aprendi ela no conceito primeiro, né? Que era a capacidade de um material, depois de deformado, de voltar ao seu estado natural, né? E a gente falava muito dos materiais da engenharia, né? Tinha matérias de resistência dos materiais e tal, a gente falava muito do aço, do concreto, da ruptura. E hoje eu vejo o quanto ela me ensinou a também fazer analogias para a vida, né? Eu gostava muito de fazer analogias, mas naquela época eu não tinha ainda a outra vivência. Mas, você levando isso para o ser humano, né? Hoje a gente olha muito resiliência com a palavra de você ter paciência, de você saber aguentar uma coisa, mas também de você se recolher ao ponto de saber que quando há uma ruptura, como é agora, né, não só no isolamento social, mas você vê manifestações de racismo nos Estados Unidos e espalhando pelo mundo, né? Como a gente vê muita coisa no universo feminino que é difícil, duro de olhar para aquilo e admitir e brigar, que a gente quer abraçar todas as causas às vezes. Mas é quando aquilo mexe na nossa estrutura interna, o quanto a gente consegue também, ao mesmo tempo, voltar ao nosso centro. Né? Exato. Porque a gente entrega muito o nosso centro para muita coisa. A gente entrega o nosso tempo para um trabalho, né? A gente sabe a hora que tem que chegar, que tem que voltar. A gente entrega para outras convenções sociais a hora que tem que fazer sexo, a hora que tem que comer, é meio-dia, tem que comer e tal. Mas assim, e o nosso centro, né? E as nossas? Dá para você expandir para tanta coisa essa palavra, né? E quando a gente olha para os materiais, né? A resiliência, quando a gente fala dos materiais, o material que volta para o seu estado natural, original, sem se deformar, né? Sem se perder. Então eu fico pensando muito nisso, sabe? O quanto para se reconhecer, né? Para você olhar aquele material e reconhecer ele. Isso. O quanto é que a gente vai se deformando no caminho, né? Vai se deixando deformar, vai, sabe? Vai deixando de estar atento. E aí quando você vê, fala, nossa, como é mesmo que eu me transformei nesta pessoa que eu tenho sido hoje? O que será que aconteceu que me transformou nessa pessoa? Sim. Né? Então, e a resiliência, eu acho que durante um período, ela foi mal apropriada pelas organizações no sentido de, olha, aqui eu vou te explorar e você não pode reclamar. E você precisa ser resiliente para aguentar a pressão. Resiliente, ou seja, você precisa aguentar tudo sem se queixar. E resiliência não é isso. Não é. Né? Resiliência não é isso, porque tem que ter esse autocuidado para que a gente possa dar o melhor da gente. Né? E você fala no autocuidado, eu lembro que a primeira vez que você falou assim, Sami, mais importante que mudar é se questionar por que mudar.
porque senão pode ser uma mudança que você não consiga sustentar, né? E a gente fala, hoje a gente está muito carregando muito peso, inclusive o da mudança, porque você conta alguma coisa para alguém, algumas situações satisfatórias, e a pessoa já pergunta imediatamente, e o que que você vai fazer com isso? Vai fazer o quê? Né? Quando? E qual o plano? Né? E a pessoa fala, Fala já que é estou é até o bicho arrependido, já estou até fazedor, arrependido de falar. é o bicho Já estou até arrependido de fazedor, o falar. tarefeiro. Tarefeiro. Né? Eu tenho pego tantos processos lindos assim. Recentemente uma pessoa me chamou para fazer um produto online. Olha que interessante, Kátia. Um produto online de programação. Programação. Programação de computador, né? Sim. E aí eu perguntando a ele, né, o porquê, vamos entender, né? Quero te conhecer, quero entender o porquê, de onde veio isso, né? Então, ele começou a falar da dificuldade dele de aprender, né? Quando ele era garoto. E ele queria ensinar para pessoas que tinham dificuldade de aprender. E foram passando os encontros, né? A gente foi chegar lá quando ele perdeu de ano, no segundo ano colegial. E ele se conectou com aquela dor, né? Lembrando da mãe indo dar a notícia a ele que ele perdeu de ano. E ali foi o fato que marcou a vida dele no sentido de, nossa, eu realmente não sou capaz. E hoje ele está vendo que ele, nem isso ele quer. Não é isso que ele quer. Não é. Ele quer acolher aquela criança que teve lá, porque ele vê várias outras crianças que Sim, estão passando por processo de dificuldade de aprendizagem, né? Pessoas com dislexia, tem tantos, né? sim. E ele, e ele quer acolher no sentido de pais e mães, e até às vezes professores, não sabem identificar, não têm essa sensibilidade. E eu vivi aquela dor, né? E eu sei o que é isso. E O hoje que ele é já quer isso? formar professores e pais nesse sentido, Que de legal. dar. Olha, sabe, o quão legal é você investigar, né? A origem, antes de você fazer uma mudança de uma hora para outra, né? Porque muito fácil dar o caminho a ele, né? Não, procura aqui um cara de marketing digital, semana É, que vem a gente bate uma meta aqui, né? E esse fato de a gente desfocar da meta que a gente faz no coaching ontológico é sensacional, né? é. Você desvincular aquilo e ver a dança acontecer, né? Sim, Através de sim, uma conversa, expandindo o que tem ali atrás. exatamente. Isso é gostoso E, demais. e eu acho que tem uma coisa que é muito importante, é que eu acredito muito que a nossa melhor entrega para o mundo, ela nasce na nossa dor, né? Então, eu acho que esse caso que você conta, ele traz muito isso na concretude, né? Ou seja, Sim. uma dor ali que gerou uma entrega, né? Uma excelente entrega para Uhum. o mundo, uma excelente oferta para o mundo, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Tá. Não é só você. Eu já ia falar isso agora, eu já ia falar isso agora, que eu já estava com Ah, outra eu aqui, tenho uma mas pergunta para vou você. guardar, vou anotar aqui. Olha lá. Então, eu queria saber o que motivou a tua mudança. Legal. Eu tinha um emprego formal numa grande empresa, né? Topei um emprego exigente por um bom salário, mas eu comecei a reparar uma coisa, que na engenharia a gente tinha várias áreas, né? Eu era da área da produção, a gente tinha área comercial, a gente tinha área suprimentos, área de segurança. E a gente tinha tanto aparato, tanta estrutura, né? Eu nunca tive um problema de pilar rachado, laje que caía, esses acidentes assim, de grosso modo. A gente estava tão protegido por esse esquema todo, só que as coisas não fluíam direito. E eu ficava me perguntando, gente, como é que pode? Todo mundo aqui ganha bem. Todo mundo aqui tem tudo. Sabe aquela coisa que a mãe fala, meu filho, não fique triste, você tem tudo. Sabe? Você fica agoniado. Aí você fala, meu Deus, que tudo é esse? Você fica assim, já até culpado. E eu falava assim, gente, não é possível que a gente está aqui, a obra está linda, até, mas todo mundo está brigado, todo mundo está insatisfeito, sabe aquele ar pesado? E aí que eu me toquei, eu falei, rapaz, a gente não entende de gente. A gente não precisa entender de engenharia, não precisa entender de parte. Já tem programas de computador que existem, que fazem o Fazem isso. cálculo sozinho. Né? A gente só precisa obedecer uma coisa, mas assim, a gente precisa saber se relacionar. E eu olhei para mim também, eu falei, eu não sei me relacionar. Eu não sei escutar. Eu não sei acessar aquela pessoa de forma a conseguir tocar ela no sentido de convencê-la, inclusive, inspirá-la a fazer o que tem que ser feito. Né? Eu preciso ir além daquilo ali. Eu tinha uma coisa que me ajudava muito, que eu gostava muito de aprender histórias das pessoas. Então, toda semana eu tinha uma pessoa que eu queria aprender a história de um colaborador. E às vezes no final de semana, quando eu me conectava com ele e dava certo e fluía, eu falava para ele fazer um feijão para mim no domingo que eu ia na casa dele. E fiz com vários, e era uma delícia, né? No último dia da obra, eles fizeram uma homenagem para mim, foi muito legal.
E eu falei, mas eu preciso de mais, porque com eles eu conseguia me conectar muito, mas com o corpo administrativo era muito difícil, né? E eu achava muito importante no mundo empresarial, porque na engenharia, imagine, eu me formei, de repente me jogaram numa obra com 2.000 homens. E eu não tive uma matéria de liderança, de oratória, de comunicação não violenta, coisas, né, de empatia, tanta matéria que você podia colocar. E eu falei, eu preciso aprender a me relacionar, eu preciso saber o que move o ser humano, o que ele está buscando. Eu estava muito curioso a mergulhar nisso. E quando eu fui viajar, viajei em 21 países, fiquei quase, na época que eu te conheci, já tinha 3 anos, e eu falei, ok, eu já acumulei muita coisa, mas assim, eu ainda não sei, eu ainda não tenho não é técnica, que eu não gosto de falar esse nome, mas é uma linha de raciocínio, sabe? É A um estudo embasado, sistematização, é né? uma sistematização, eu sentia falta disso, sabe, cara? Estava muito empírico para mim. Eu falava, eu sei, eu me conecto, mas assim, e quando você chega no indivíduo que você não sabe nada, né, que você não tem nenhuma informação, como é que você começa essa dança, sabe? E aí que eu comecei a falar, e tanto que eu pensei no início, falei assim, eu vou fazer isso para voltar para as empresas e saber e ser o melhor profissional, né? Eu não estava, tanto que eu estou fazendo hoje um workshop de relações humanas online, Ai, que para trazer legal. a experiência junto com a sistematização que eu aprendi, principalmente Uhum. com você. Então eu queria achar uma pessoa, queria achar um lugar, queria achar algo que eu me convencesse, falar assim, não, é isso. Sabe? Aquele é isso que você fala. E eu dei muita sorte, né? Foi de primeira, assim. Foi o primeiro curso que eu fiz, primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu não considero aqui o APAN uma sala de aula, depois que eu saí da Federal, lá na Bahia, mas eu tive vontade de estudar. Eu não tinha vontade de fazer uma pós-engenharia, gestão de negócios, projetos, essa coisa não me atraía. Mas quando eu vi aquilo, sabe, eu falava, não, gente, assim eu acesso o ser humano, sabe? Assim eu conecto ele, sabe? E aquela de você tirar aquela responsabilidade de eu não tenho responsabilidade pela transformação do outro. Eu tenho responsabilidade de não atrapalhar o processo do outro através do meu processo, Exato. sabe? Isso é fantástico, sabe? Quando você consegue e eu tinha acabado de fazer uma formação em yoga que a gente falava tanto de presença, né? Virei professor. Então quando eu vi, parecia que eu estava desenhando todas as minhas escolhas, elas estavam conectadas, sabe? Uhum. E o Apana veio para mim como uma cereja no sentido da sistematização do que tinha a mistura do sentir com a inteligência, né? E quando você une essas duas coisas é fantástico porque tem conexão. Mas assim, estudar o ser humano, eu descobri, né, que foi a minha motivação e o meu final, que hoje é o que eu continuo Uhum. fazendo, né? Virou a Uhum. minha A tua missão de vida. prática, né? Minha prática, eu exercito isso, né? O cara que vem limpar a piscina aqui de casa, ele entra e começa a conversar, fala, ali tem uma grande história, eu quero saber aquilo ali. Uhum. Simples Exato. assim. Ai, que legal, que bonito, que gostoso. E Bom, agora tem minha uma... pergunta. Vai, diga Ah, lá. certo, vai. Não, Não, diga. pode ir, ainda a gente Posso tem fazer? tempo. Pode, Sim, vai. tá bom. Eu queria saber o seguinte, dentro da sua experiência, né, você falou da linguagem, e a linguagem ela vai se modificando ao longo da... Como é que a gente poderia explicar a galera que está passando? Porque hoje existe muito o que eu pego aqui nas minhas redes, um apego à linguagem. Eles não sabem o que é a linguagem, eles acham que é um apego a uma pessoa, um apego a um trabalho, mas existe um apego da linguagem, que é a grande revolução que a gente acredita, né? A revolução da linguagem. Que, né, a motivação, né, o motivo que a gente toma algumas ações na vida, ela muda. Se não muda, fazendo até um juízo de valor, deveria mudar, né? Porque nós estamos, como diz Spinoza, estamos afetando e sendo afetados o tempo inteiro, pelas pessoas e pelo meio, né? Como é que você vê, para a gente explicar às pessoas os benefícios de a gente desconstruir e reconstruir a linguagem ao longo da vida? O quão necessário é isso para que a gente se relacione melhor? Bom, eu acho que a gente se mostra para o mundo por meio da linguagem, né? Então, e essa linguagem, às vezes as pessoas acham que é só a forma como você fala. Uhum. E eu não estou dizendo linguagem exclusivamente no falar, porque existem inúmeras linguagens, né? As tuas ações, elas são um tipo de linguagem, elas comunicam coisas, né? A tua coerência, o teu pensamento, né? Pensar é falar em silêncio. Né? Então, o nosso pensamento é construído por meio de linguagem, né? A gente se expressa por meio de linguagem. Diferente, sei lá, de um aparelho de celular que você vê se a carga está alta ou baixa, porque você olha lá quantos Sim, pauzinhos tem de bateria,
o ser humano sim, não tem alguma coisa que expresse quem é e sim, como ele está. Então, o que é essa sim. coisa? Não existe uma coisa visual, Uhum, né? Existe a aham, linguagem. Inclusive, a gente fala, né? A linguagem corporal, a uhum, linguagem verbal, a linguagem uhum, emocional. Né? Então, linguagem é muita coisa. Então, para a gente primeiro sair dessa coisa da linguagem enquanto expressão, enquanto fala. sim, Obviamente que a fala é aquela que a gente mais usa, né? A gente se comunica muito por meio desta uhum, linguagem falada e muitas vezes escrita. sim, Então, é por meio da linguagem que a gente vai acessando por que é que a gente pensa o que a gente pensa, por que é que a gente faz o que a gente faz, como a gente justifica, como a gente expressa os afetos, né? Porque a gente é afetado pelo mundo e a gente uhum, gera afetos. E esses uhum, afetos nos expressam, né? A gente uhum, se expressa a partir desses afetos. Então, quanto maior for o teu repertório de expressão, de linguagem, maior vai ser o seu mundo. Né? Mais você vai conseguir construir coisas, montar coisas, planejar e agir a partir desse mundo que você quer que aconteça. sim, Né? Então, uhum, assim, a gente às vezes desconecta teoria e prática, né? Teoria é uma coisa, prática é outra. uhum, é, E, no meu ponto de vista, é absolutamente o contrário. Né? Então, as nossas construções, elaborações conceituais e teóricas, elas sustentam a nossa prática. E as uhum, nossas práticas alimentam as nossas construções teóricas. Então, e uhum, aí é com isso que a gente vai formando a nossa praxis. Né? Ou seja, quanto esse pensamento, essa articulação conceitual e essa visão de mundo que eu tenho constrói efetivamente o mundo que eu quero, por meio da minha sim, linguagem nas minhas ações, na minha linguagem nas minhas palavras, na minha linguagem por meio das minhas relações, uhum, né? Porque as relações é isso que acontece entre a gente. E o que é que a gente está despejando nesse entre? Por exemplo, eu e você agora? Palavras. fala, Né? E a nossa relação foi sendo construída assim. Né? Foi sendo uhum, construída com esse depósito de palavras que a gente foi colocando nesse entre nós dois, né? Não só de perfeito, palavras, como de afetos, como de outros uhum, tipos de linguagem, né? sim, uhum, uhum, Então, assim, a gente olhar para ter um olhar mais ampliado para a linguagem, né? uhum. É bastante importante. E a gente precisa resistir muito para ampliar isso, né? É, eu lembro daquele, quando você mandou aquele texto para a gente sobre a gente, a gente tem que reampliar a nossa consciência, porque para entender o mundo, a gente acaba reduzindo ela. Só que a gente faz isso ao Exato. tamanho da nossa própria ignorância, né? O tamanho do nosso ego, que é medroso, que é frágil, né? E o quanto a gente se relacionar reamplia, ajuda a reampliar, para eu fazer verificações, né? Será mesmo que eu estou certo? Né? Será mesmo que essa é a única forma de entender aquilo ali? Porque às vezes a gente reduz uma pessoa a um rótulo, a gente reduz uma cidade, um bairro, né? Uma classe, um time, tanta Sim. coisa que a gente reduz, né? Para entender mesmo, porque Isso, para o mundo é facilitar a amplo, nossa vida, facilitar a só nossa que vida, né? Se sentir seguro, só que é uma economizar armadilha, né? energia, só que a gente É, perde muito com isso. Né? E eu possibilidades, né? vejo, Perdemos possibilidades. exato. E eu vejo também, Samir, o quanto a gente precisa de ambientes seguros para que a gente possa, para que esse aprendizado ocorra. É. Porque toda vez que a gente mexe naquilo que é delicado para a gente, naquilo que é importante para a Uhum. gente, e vamos esperar. Caímos. Opa, caímos. Caímos, caímos. Resiliência. Voltamos ao nosso estado natural. Voltamos, exatamente. Coisas de internet que a gente tem passado por esses dias. Né? Sim. Eu vou aproveitar, Uhum. então, a pausa, porque Uhum. tem umas perguntas aqui. Ó. Ah, legal.
Tem uma pessoa que mora em Rondônia, inclusive, quem quiser, agora é a hora, né? A gente vai ter 15, 20 minutos para fazer sim. perguntas, né? Então, tem uma pessoa aqui que mora em Rondônia que está dizendo aqui, estou extremamente ansiosa e insegura com o momento atual. Dicas de desligar e preservar a saúde mental e física. Quer começar? Vai você. Ah, eu acho que entrar em contato com aquilo que é importante. Uhum. Porque eu acho que a gente, nesse momento, a gente tem recebido como se fossem bombardeios, assim, de muitos lugares, né? Então, tá muito fácil da gente se dispersar, a gente se desconectar do que efetivamente é o importante para a gente. Então, eu acho que tem que ter um autocuidado, né? Então, rotinas de autocuidado, né? De poder, inclusive, ficar um pouco afastado de um externo que provoque, às vezes, ansiedade, que provoque tensão. Isso não Sim. significa se alienar, Sim. né? Mas significa a gente poder ter esse centro para a gente voltar. Né? É. Então, eu acho que assim, se conectar com o que verdadeiramente importa nesse momento para você. É. É Né? ser um curador de nós mesmos, né? Tomar muito Exatamente. cuidado com tudo que a gente vai consumir. Eu tenho dado muitas dicas para a galera aqui de voltar para o corpo, né? Sempre quando tudo parece, né? Vamos voltar para o corpo, porque é Sim. ele que está sentindo isso aqui, né? Inclusive para você ver tudo que você consumiu durante o dia, como é que está seu sono, né? A prática de exercícios físicos, de meditações, que tem tantos hoje na internet gratuitos, né? Que as pessoas estão se solidarizando e buscando apresentar para as pessoas algumas ferramentas para o seu corpo ele fala, né? Existe um Sim. corpo que fala, né? Uhum. Eu acho que passar por esse entendimento do corpo e aos poucos ir se conectando com a presença de mudar alguns hábitos e ver como é que esse corpo está respondendo àquele hábito novo. E aí você virando aquele estudioso de si, aí você mesmo vai achar essa resposta. Porque não tem o certo para mim, não tem a prática certa de Cáritas de vocês. Mas o que funciona para você tá aí dentro, né? Mas é igual quando a gente vai tirar para descobrir a alergia. Vamos tirando alguns alimentos, depois a gente vai botando, né? Assim que a gente faz, né? Exato. Então Então, eu vamos acho dar que uma essa limpada e vamos experimentação, introduzindo. eu acho que essa É, experimentação, né? Porque muitas vezes a gente fica só na cabeça, né? Ah, porque é, a meditação faz bem, porque é, uma atividade física faz bem, porque, né? sim, Então, assim, eu acho que assim, o que será que faz bem para cada um? para mim, E que experimentações eu quero fazer? O que é o que eu quero pôr em sim. Uhum, prática? E eu uhum, acho que tem uma ilusão também, que assim, olha, eu vou fazer meditação um dia, ou qualquer outra atividade, um dia, e sim. tudo vai se resolver. E aí É, amanhã eu falo, ai, Samir, não funcionou. E eu falo, nossa, mas assim, quanto é que você é, experimentou? Né? sim. Então, Tem acho que uma tem colega minha, rotinas. uma colega minha da Arábia Saudita, no meio do curso de yoga, da formação, eram 30 dias, né? 200 horas. E aí, no 10º dia, ela perguntou pro professor, professor, eu estou fazendo yoga 8 horas por dia, que eram 8 horas por dia que a gente fazia, né? Não só de prática física, mas de, né, anatomia, tanta coisa que tinha lá. E tinha meditação no final do dia. E ela perguntou, depois da meditação, eu lembro que ela perguntou assim, ela abriu o olho e perguntou, professor, eu estou meditando há 10 dias. Não está acontecendo nada. Nada. E E aí aí o ele professor. respondeu, faz 40 dias que você está aí, né? E aí ele bateu no ombro dela, assim. O indiano ele é muito prático, né? O professor de yoga, então ele não tem paciência para essas perguntas meio que ocidentais sobre cadê o resultado, né? Cadê o experimento? É provado cientificamente e tal. E ele falava só assim, querida, meditação é sobre confiança, é sobre confiar. Não queira esperar nada. Confie no processo e só faça. Você ainda tem muito tempo pela frente. Não no curso, mas na sua vida, que você só está aprendendo para começar a praticar. E depois Sim. ele falou, numa aula muito legal, que ele falou, poxa, a pessoa vem para cá com 15 anos de desvios mentais em relação a uma mente perturbada, né? Uma monkey mind, quando eles chamam. E vai querer em 15 dias, poxa, que Resolver a você vida. Né? resolver um remédio de 15, 20, 30 anos, né? Não é E assim. muitas Lógico, também não vai durar os vezes 15, mas também vamos insistir um pouquinho, né? E muitas vezes a gente não valoriza os pequenos ganhos. A gente quer um É, ganho gigantesco,
né? Então, Sim, assim, com esforço mínimo, né? se eu comecei a meditar, a minha vida tem que se transformar imediatamente. É, E isso nem sempre acontece desse jeito. Então, sim, obviamente que em alguns casos acontece, mas é muito claro. mais fácil que as nossas mudanças sejam o acúmulo, a É, soma de pequenas mudanças do que uma coisa sim, grandiosa. Então, eu acho que assim, a gente poder ir fazendo, promovendo pequenas mudanças, nos desconectando daquilo que nos faz mal, uhum, nos aproximando daquilo que nos faz sim, bem, né? E o Spinoza fala isso de uma forma muito linda, né? Que sim. é Os quando encontros, né? que a gente promove bons encontros, Bons como é encontros. que a Ó, gente a gente consegue ser autor desses bons encontros, porque nem todos os encontros da vida a gente escolhe. Então é, a gente acabou de se encontrar com um vírus que está diminuindo a nossa potência de existir. sim, Como é que a partir desse encontro a gente promove novos encontros que nos sim. potencializam? É, Né? Então eu fico, é. às vezes, curiosa, intrigada de pessoas que querem soluções mágicas, e eu acho que, Uhum. infelizmente, tem muita gente que tenta vender soluções E mágicas ganha muito dinheiro com isso, né? e ganha muito dinheiro com isso. Eu falo, puxa, não, né? Eu Uhum. prefiro o que é sustentável, eu prefiro o que é É, refletido, né? Que as sim. mudanças possam ser refletidas, né? Uhum. É, o fazer refletido, né? Como você fala. Exato, E tem é o uma nosso palavrinha lema. que eu adoro também, que infelizmente ela é tida como uma palavra negativa, pejorativa, né? Que é disciplina. Disciplina é liberdade, para mim, né? E a simplicidade junto com a disciplina, né? A disciplina de você fazer todo dia um pouquinho, mas fazer todo Uhum, dia, sim. né? E a disciplina virou aquela coisa do exército, de você ficar limitado, né? Uhum. Mas ela também tem um quê de autocontrole, né? De você voltar para si o comando, inclusive dos seus bons encontros, né? De você ter a disciplina, pelo menos, de pensar em cada ato que você vai fazer, para ver se aquilo vai te fazer bem ou não. O que Sim, você vai comer, né? Com quem você vai falar, o que você vai entrar em algum site. Se você ficar milimetricamente, cirurgicamente, tendo essa disciplina de refletir sobre isso aí já vai fazer uma limpeza geral. com certeza, com certeza. Tem uma outra pergunta aqui, ó, que é como distinguir o que mudar e o que conservar? Olha, Uau, né? Que lindo! E para massa, mim, lindo, lindo, lindo. eu acho que há que se experimentar, É, né? Então, quando a gente pensa em mudar determinada coisa, quanto isso te afeta, quanto isso te dói, quanto isso você fala, uhum, não, isso eu não quero mexer. Nisso eu não quero mexer. Porque também tem um monte de gente que quer resultados diferentes promovendo as mesmas ações. Né? E sim, aí isso talvez seja mais difícil, né? Isso é, talvez não funcione. Então, que tipo de mudança eu preciso promover uhum, para que a coisa que eu quero que aconteça, o mundo que eu quero criar, seja gerado? Isso é o que a gente consegue pensar. Mas isso é, não necessariamente é o que vai acontecer na vida. O sim, que vai acontecer na vida? Aquilo que acontece a partir do momento que a gente experimenta, que a gente aham. age, que a gente coloca no mundo o nosso Em pensamento. movimento, em movimento. Né? Exatamente, em movimento o tempo todo. Então, É, assim, eu, eu acho que precisa é. experimentar essa mudança. Eu acho que a gente pode ter ideias, a gente pode ter inclinações, né? Quando eu comecei a minha mudança, eu pensei que era um país. O problema é que eu morava num país corrupto, estressante, engarrafado. Fui morar num lugar de 20 milhões de habitantes, uma vida perfeita. Só esqueci que a única bagagem que eu levava sempre era eu mesmo, né? Eu moía com as malas. E aí, quando eu, depois de rodar tantos países, e aí teve um líder espiritual que até falou uma frase muito legal: se você é um estranho para si mesmo, nem o mundo inteiro será capaz de preenchê-lo. E aquilo me Olha, uau. marcou muito porque, né, a experiência externa eu já estava até saturado, mas sempre vinha aquela pergunta, ainda não é isso, Sami, aquela afirmação, ainda não é isso, ainda não é isso. E aí, por isso que eu falo muito no meu trabalho de voltar para a própria história. Quando você Sim, consegue reconhecer a sua história, né, o que é que te construiu até aqui, você fala, olha, isso aqui foi um fato marcante que me trouxe muitos benefícios, né? Porque você também tem que não só olhar para a sua história, mas assim,
tomar cuidado para que não achar que traumas ou coisas que não foram agradáveis à sua leitura te trouxeram somente coisas ruins, né? Mas te transformaram também em pessoas muito fortes, pessoas muito sagazes, né? Às vezes uma experiência de abandono, de falta de afeto, te transformou em outra coisa também. E aquilo ali precisa ser conservado, mas eu preciso olhar para uma outra coisa que me faltou e que eu ainda não sei o que é. E aí eu entro nisso que você falou, na experiência. Exato, Eu tenho a experiência. consciência da minha história. Então, essa apropriação da história, eu acho que é a chave para você saber o que conservar ou não. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você respondesse, porque Tá. como funcionam os cursos do Apano? Porque todo mundo diz que é diferente. Ah, que delícia, né? Pois é, que delícia. Primeiro, eu comecei a perceber que as escolhas que eu fazia eram escolhas, como você falou uma vez, você se vende muito mal. Alguém da nossa turma falou isso para vocês, né? Falou. Porque eu falei assim, coisas boas, gente, a gente vai igual a manteiga ghee, né? Já fazendo manteiga ghee em casa, você bota ela para ferver e a camada superficial normalmente é a camada que você descarta. E aí você vai subindo a bolha, você vai descartando as toxinas, tudo ali que você vê. E aí, quando você começa a aprofundar, você vê o exilir, né? Aquele néctar, né? Que existe. Então, o Apana ali, quietinho, na casinha dele, com aquele pé de jabuticaba, né? Ele, com a simplicidade e com a profundidade, o Apana, ele para mim teve uma experiência diferente, né? Eu nunca vivi experiências assim, porque primeiro, eu adoro o fato de trabalhar com pequenos grupos, porque você consegue. Eu acho que você também, né, é dessa linguagem. Quando eu viajo com 6, 8 pessoas. Então, ver transformações como a gente vê durante o processo é muito legal, porque o Apana ele faz com que você faça o caminho correto. Que você quer ajudar alguém a caminhar na transformação dele, você tem que passar por uma transformação sua. Você Sim. tem que olhar para as suas incoerências, né? A Apana não é receita de bolo, né? E tem uma coisa muito legal. Quando você vai cozinhar, por exemplo, você normalmente pega uma receita, né, na internet. E aí você vai e segue a receita. É tanta xícara de açúcar, tanto não sei o que, de polvilho. Blá. Mas o cozinheiro, que é cozinheiro mesmo, ele começa. Ele precisa em algum momento fugir dessa estrutura para ele colocar a identidade dele, né? Então ele começa a ver, mas eu não estou achando que tá isso dá bom de sal, não. Eu estou achando que pode botar um pimentão aqui, porque eu sei o cheiro do pimentão. Então, o Apana ele faz isso, ele faz você se conectar, mas ele te provoca a falar assim, e o seu jeito qual é? Né? Sim. E o seu jeito de olhar para aquela pessoa qual é? Claro, eu achava fantástico quando aquele nosso colega de Curitiba, como era o nome dele? Doido Marcelo. por Marcelo. Marcelo era o fã das ferramentas, um bancário, gente boníssima, né? E, e Caritas sempre ia ali, no fígado dele, falando, vamos construir juntos as ferramentas. Vamos ver o que é isso, né? Eu quero capacitar vocês para vocês criarem as suas ferramentas. Ele botava a mão na cabeça, mas meu Deus do céu, como é que eu vou enfrentar isso? E isso que formou pessoas capazes, né? Todos que eu conversei naquele dia, você via pessoas contando e cada um colocando do seu jeito, né? Entendendo que existe um centro ali, que é a ontologia da linguagem que nos guia, né? Mas que você consegue aplicar da sua maneira, no seu feeling, né? Eu acho que tem que ter Sim. isso cada profissional. Então, essa provocação, eu não suporto receita de bolo, né? Não suporto esses livros que você chega, né, a 10 coisas que você tem que saber antes de morrer, né? 13 atos para influenciar pessoas, não sei o que lá. Isso para mim não dá, né? Isso para mim, e o Apana ele já desconstrói isso desde o início, né? Você sempre falou pra gente o quanto você queria que, né, a gente internalizasse o que era. Igual aquele professor de matemática que uma vez ele teve uma prova, eu decorei todas as fórmulas e a prova era mostrar como chegar nas fórmulas. Eu achei fantástico. Aquele dia ele me quebrou as pernas. Sim. Eu cheguei com todas as fórmulas decoradas e ele falou, eu quero saber como é que chega nas fórmulas. Não tem questão. Né? E ali se realmente está formando pessoas. E o Apana, ele é diferente por isso, porque poucos fazem isso. Poucos Que provocam, né? legal. Eu acho que esse é o, E para é o mim, núcleo. assim, acho que tem algumas coisas, né? Então, a primeira coisa é que a gente faz as coisas com amor, né? Com muito amor. Então, é uma entrega genuína mesmo, assim. É, E a gente coloca o ser humano no centro, né? Então, a gente está muito conectado com cada um, com a necessidade de cada um. Então, eu sei o sim, nome de cada um, sei quem são essas pessoas. Então, não é uma sim. relação, uma simples relação cliente-fornecedor. É É uma íntimo. relação que a gente desenvolve, né? As pessoas se É, transformam em
amigos, se transformam em pessoas, Sim. né, que participam ali da construção, tanto do curso, quanto da minha Uhum. construção, da nossa construção Sim, enquanto Apana, né? E aí também claro. uma boa notícia, tenho duas boas notícias antes da gente encerrar, Uhum. né? Antes de dar a nossa palavra final aqui. A primeira boa notícia é que a Jabuticabeira se transformou numa floresta, então em breve teremos aí o Apana Terra, né, em plena Mata Ah, sim. Atlântica, e certamente você terá Uhum. o seu grupo lá no Apana Terra, né? Sim, Quero receber você lá claro. com os teus trabalhos, com as tuas coisas. E a outra coisa é que a gente está com um programa de bolsas sociais. Então, para quem trabalha em organizações de impacto social, vai encontrar lá Uhum. no nosso site um campo para solicitar bolsas nos Que nossos bacana, cursos Kátia. para essas pessoas que trabalham com impacto social, né, Fantástico. socioambiental, e principalmente Uhum. nos dias de hoje, né, movimentos É. de profissionais de saúde. Então, se você trabalha com movimentos sociais ou conhece quem trabalha com movimentos sociais, entra no nosso site, avisa as pessoas, entra no nosso site, solicita essas bolsas sociais. Incrível. Então, para encerrar, o que você quer dizer? Eu quero te agradecer, né, não só pelo papo, mas assim, estar ligado a você, né? Ano passado eu fui a São Paulo, a gente pôde se encontrar. O JP, manda um abraço para ele também. Dando sim. E você me deu a notícia do Apana Terra, né? Eu achei tudo a ver com vocês. Eu acho fantástico a ideia. Quando eu vejo suas fotos, a última ali você olhando aquele pôr do sol, meu Deus do céu, né? E essa sua conexão com a natureza, você faz as coisas de verdade, sabe, Kate? Então, isso que me deixou muito seguro e muito feliz pela minha escolha, né? E até hoje eu sabia que você faz isso, você leva as pessoas com você, né? Você mantém perto. Você cria um afeto e não é um afeto de uma pessoa que está dando um curso, que é uma mentora. Você se coloca como igual, você se transforma junto com a gente, né? E você é gente de verdade. Então, eu já te disse mil vezes o quanto eu te admiro, o quanto, né, os alunos do Apana da turma 27 sempre queriam contribuir. Nossa, a gente precisa espalhar Caritas para o mundo, né? E Coisa te acompanha em boa. seus vídeos. Então, você tem essa capacidade genuína de cativar a gente com a sua verdade. E eu só queria te agradecer, me sinto muito honrado, jamais esperaria de receber um convite desse. Não lá atrás, em 2018, né? Mas hoje estar aqui não era uma coisa que eu esperava. Eu não esperava estar hoje atendendo tanta gente. Isso virou a minha profissão, virou, né, algo que eu acredito. Eu só queria. Meu sonho quando eu cheguei, que eu te disse, era eu só quero fazer no meu check-in lá algo que eu acredito. Eu saí de uma coisa que eu não acreditava, eu quero fazer algo que eu acredito. E você me entregou isso, me deu as ferramentas para isso, me deu afeto para isso, e eu te agradeço imensamente. E eu te agradeço também, porque a transformação acontece na medida da entrega de cada um, né? Sim, Então, assim, não, eu não sou responsável por ela. Quem está aqui na nossa relação é que faz com que essa transformação aconteça. Então, sim. assim, uma parte é nossa, outra parte é sua, né? Então, Uhum. que bom que você pôde desfrutar, né, daquilo que a gente faz com muito amor e que a gente quer entregar para o mundo, seja aqui, Sim, seja no Apana Terra, que fica muito pertinho, em São Lourenço da Serra, na divisa entre São Lourenço da Serra e Juquitiba, que é a 1 hora de São Paulo. Então, a gente vai estar aqui olha, do ladinho, do então lado. vai ser muito relevante para a gente receber pessoas que trabalham Sim. na mesma chave, que pensam um mundo melhor, que pensam as pessoas Uhum. mais centradas em si mesmo, assim. E aí, que legal, né? Que orgulho que eu tenho. Fico meio como mãe, assim, sabe? Falando, nossa, olha aqui, que legal. Saiu daqui. Um misto de mãe com irmã, assim, sabe? Assim, ai, que legal, Eu olha sei. só o que o Samir está fazendo. Eu fico babando, assim, olha lá o que o Samir está fazendo. Gente, olha que legal isso. E eu fico assim com todas as Que pessoas que orgulho. passaram por aqui, né? Com esse Sim, desejo que as pessoas é, realmente, né, se transformem e que façam uso das coisas que a gente é, vê aqui juntos, né? Porque sim, senão não tem graça, né?
Senão Não não tem tem graça. graça. Um corta-vínculo. Ó, estarei aí final de junho, aqui, né? Obrigada, Curso de querida. complexidade, já estou lá matriculado. Era para eu estar em São Muito Paulo agora no segundo obrigada. semestre, se não fosse isso, né? Pois é, Ia pois fazer o é. IESES, ia fazer o complexidade Mas junto, ia ficar olha, aí uns 8 meses. Mas tá guardado aí, que eu loguinho, vou. loguinho, e aí quando você vier, já vai ser lá no Panaterra. Olha que Tá delícia. bom, Já imaginou? papo, querido? Muito, muito obrigada. Beijo enorme, Até a viu? próxima. Tchau. Beijo. Tchau. Até Tchau, a gente. Obrigado. próxima. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigadão.